Muito boa noite, nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News de hoje. Hoje é dia 19 de fevereiro, o ano é de 2021, hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira, o Jornal Palmeira News traz em seu quadro a personalidade do dia. No dia de hoje, nós prestamos uma homenagem póstuma ao Dr. Anthony Wong. No dia 11 de março, faz um ano que convivemos com a pandemia, o Covid-19. Desde lá até esta data, a Rede Clima TV vem trazendo informações sobre os fatos aos nossos telespectadores. No ano que se passou, na data de 29 de abril de 2020, no Jornal Palmeira News, nosso entrevistado foi o Dr. Anthony Wong, chinês de nascimento, brasileiro de coração e americano de formação. Ele que circulava nesse momento por todas as grandes emissoras do país, dando a sua entrevista, dando a sua opinião, inclusive de forma muito contundente quanto à questão do uso da cloroquina e do não confinamento social. Ele era graduado em pediatria e toxicologia, era professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para nossa surpresa, no dia 15 de janeiro de 2021, ele veio a óbito no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, aos 73 anos. Muito polêmico em suas falas por defender o uso da hidroxicloroquina, como eu acabei de falar, no tratamento da Covid-19. Também foi um crítico no isolamento social, de forma que ele não acreditava que se fechasse, melhorasse o tratamento do combate à pandemia da Covid-19. Vamos à matéria que fizemos com o Dr. Anthony, repetindo aqui hoje, em sua homenagem, no Jornal Palmeira News, como personalidade no dia de hoje. O senhor que há muito tempo já está no Brasil, né, doutor? Eu cheguei aqui no Brasil com 5 anos de idade. É que eu tenho um sotaque meio caipira, vamos dizer assim, aqui para Paulista, porque eu estudei todo o meu primário e colegial numa escola americana, só de americanos. Sabe como sonho de pai oriental, né? Mandar o filho para os Estados Unidos. E aí terminei esse curso de colegial, e, etc., e fui para os Estados Unidos fazer medicina lá. Mas sabe que eu não gostei, não é que eu não gostei, eu não me adaptei ao sistema americano de vida, e aí resolvi voltar, que tinha uma bolsa integral nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiz o vestibular e aí entrei na faculdade de medicina. Só para ter uma ideia como era interessante, na primeira intervenção que eu tive dentro da faculdade, eu falei assim, não concordo com o senhor, por favor, e aí, olha, recebi tomatado de todo mundo, né, porque... chinês, americano aí no Brasil, mas no fim acabei cursando, evidente, na Universidade de São Paulo, né? E aí estou aqui agora, realmente sou brasileiro de coração, chinês de nascimento e americano de formação, vamos dizer assim. Como é que apareceu esse Covid-19 nessa sociedade tão moderna, uma sociedade tão adiantada, com uma medicina muito evoluída? E dá para dizer que o senhor, como médico, e tantos outros cientistas ainda não conseguem segurar o Covid. Como é que ele apareceu? Pois é, Adelar, eu acho que você se formulou bem, assim, se enquadrou bem essa situação que nós temos hoje. Para começar, meu interesse por isso, em primeiro lugar, eu sou médico pediatra, então é importante frisar que o médico pediatra provavelmente tem a maior experiência clínica de infecção, de infectologia, de qualquer outra especialidade.
afinal de contas, 80% dos nossos clientes têm infecção grave, muitas vezes que o clínico infectologista desconhece. Muitas vezes começa com as crianças epidemias e depois, então, vai para o adulto. Lembramos aquela epidemia de meningite que assolou São Paulo em 1974, 72 a 74. Eu estava bem no epicentro, porque eu era recém-formado e cuidei muitas crianças naquela época. E as outras epidemias de sarampo, agora recentemente e tudo. Então, e esse vírus me deu maior interesse porque começou na cidade de Wuhan, que é justamente a cidade natal da minha mãe. Minha mãe nasceu em Wuhan há 105 anos atrás. Então, isso me despertou um interesse particular. E aí, quando comecei a perceber a extensão do problema, aí fiquei mais interessado ainda, porque era um vírus desconhecido em termos de características dela, né? Nunca em tempos de paz, um país fechou uma província inteira. A província de Hubei, né, que dá a capital, é Wuhan. E aí, então, isso despertou não só o meu interesse, como toda a mídia. Uma coisa, em termos de paz, nunca aconteceu isso. E aí, então, começaram a sair aqueles números, né, que assustou todo mundo. De repente, 2.000 mortes, 20 mil infectados, e vindo uma velocidade galopante. E quando a China soltou alguns dados, então isso, evidentemente, chamou a atenção e criou um certo pânico. Mas também o interesse da mídia justamente pela tragédia, né? Você sabe que muitas vezes a notícia boa não tem interesse, mas notícias assim tétricas, negras, traz o público. De qualquer forma, esse começou a ter uma dimensão enorme. Você me lembra que os números chegam logo a 70 mil, 75 mil infectados só nessa província, e o número de mortes foi subindo, chegando perto de 3 mil. Aí chegou na Itália, na Europa, né? Porque aí já janeiro começou na Europa, mas aliás, minto, chegou primeiro para a Coreia e para o Japão, que foram os dois primeiros países a serem infectados, depois desceu para Singapura e para a Austrália, antes de ir para a Europa via Itália. Pegou na Itália justamente porque tinha um número muito grande de chineses que trabalhavam nas fábricas italianas de moda. Eles saíram da China para trabalhar lá, etc. E aí, então, espalhou para todo o continente europeu, e do continente europeu veio para o Brasil pelo Carnaval, foi para os Estados Unidos através de Nova York, e agora nós sabemos esses números trágicos que estão aqui. É interessante que você disse, assim, é um vírus desconhecido. Na realidade, o coronavírus não é um vírus desconhecido. Ele nós conhecemos há milênios. E normalmente, ele traz todo ano nos visita no inverno com 4 cepas dela, provocando um resfriadinho, que é a característica do coronavírus. No entanto, como todo vírus, ele pode sofrer mutação. Então, sofreu duas mutações recentes que chamou muita atenção. O primeiro foi o SARS, né, em 2003, que foi aquele que endureceu o pulmão, uma letalidade altíssima, perto de 12%, 14%. Aí, ele durou 1 ano e pouco, e quando saiu a vacina contra a SARS, a epidemia acabou. Aí depois, em 2009, teve um outro coronavírus, o MERS, né, que é justamente a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, ME em inglês é Middle East, né, então, Oriente Médio. E aí, também, uma letalidade mais alta, ainda perto de 20% de mortes entre os infectados, só que ele ficou restrito àquela países árabes, e não teve mais que 1.000 mortes. Bom, aí tudo começou a começar ligadão, alguma coisa ter problema, como apareceu e foi identificado como esse coronavírus, com 3 mil mortes, de 2 mil para 3 mil logo, e depois 70, 80 mil infectados. E aí ficaram com medo que ia dar aquele dor, aquele problema respiratório. No fim, não era bem assim, mas de qualquer forma a má fama dela foi estabelecido, e aí criou esse pânico mundial em torno dela. Aí, viu, Adelar, então aconteceu, a Organização Mundial de Saúde entrou realmente de uma forma totalmente estranha. Primeiro disse que não era uma epidemia, era uma doença regionalizada. Aí depois, não, parece que está espalhando. Aí depois chamou uma epidemia.
E depois, por fim, praticamente no começo de março, ele chamou de pandemia. E isso é importante porque demorou os outros países a tomar algumas medidas preventivas em relação a esse vírus. E quando chegou isso, ele também misturou muitos sinais de como enfrentar uma infecção desse tipo. Então, quem segue as orientações, as informações que vêm da OMS, e como eu sigo, e eu sou assessor deles há 25 anos na área de química, de medicamentos e química, a gente vê os sinais são muito atrapalhadas. Primeiro falava que tinha que ser todo mundo confinado, depois quarentenado, né, vamos dizer assim, e depois ele falou, não precisa tudo no quarentenado, que isso pode fazer mal, e depois vai matar muita gente, não é bem assim. Então, esses sinais misturados criam mais confusão e mais pânico na população. Então, nós temos isso hoje aqui, países com informações e orientações de um tipo e outros países não seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. E aí o que acontece? A população fica perdida, né? Então nós temos aqui no Brasil mesmo, estados fazendo uma coisa, outros estados fazendo outra coisa. E onde está a verdade? Bom, as verdades estão começando a sair agora, né? Porque demora um certo tempo para os cientistas conseguir chegar às conclusões. E nós estamos dando inúmeros vindo aqui pelos relatos, não só do Brasil, mas todo mundo. E aí tem que ter um grupo de médicos e cientistas que estejam assim totalmente isentos, certo? Para avaliar a extensão do problema. Eu acredito que o problema dessa desinformação, eu estou falando muito, mas é importante, é que ninguém tem uma informação perfeita de como está essa evolução desse vírus por aí. A verdade é o seguinte, os últimos estudos, nas últimas 2-3 semanas, mostraram claramente que, primeiro, é uma doença viral, altamente infecciosa, só que a letalidade dela não é tudo que estão dizendo. Atualmente, no Brasil, a letalidade está entre 6% e 8%. Por quê? Porque nós não conseguimos identificar todas as pessoas que eram contagiadas ou contaminadas com o vírus. Nós estamos contando apenas os mortos e as pessoas que vão para o hospital com sintomas. Nós temos poucos testes. Mas nos países que fazem mais testes, estão verificando a letalidade dela está em torno de 0,5%. Isso aconteceu na Alemanha, numa cidade chamada Heinsberg. E agora, os últimos estudos vindos dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, mostrou até uma coisa interessante, que a letalidade em Nova York era em torno de 1,8%. Também os estudos vindos da Itália mostrou que a letalidade era 0,7%. Então, nós estamos aqui que cada vez, quando mais estamos estudando, mais pessoas são identificadas, a projeção de vários estudiosos na Israel, Alemanha, Estados Unidos, estão achando que a letalidade é bem menor, talvez em torno de 0,1%. Por que isso é importante? Porque nós não precisamos nos preocupar tanto, é importante, com tanto medo e tanto receio desse vírus. 98% da população, e esses dados não são meus, são dados de cientistas da melhor naipe, de Stanford, Harvard, Universidade de Bonn de Israel, são exatamente esse número. Então, o que 98% da população vai ter ou apenas uma doença leve ou ser absolutamente assintomáticos. E apenas 2% da população vai precisar realmente alguma atenção, algum cuidado especial. Isso é muito importante porque eu acho que a resposta que nós estamos dando a esse vírus, muito exagerado, está provocando outros transtornos e problemas para a sociedade. Quem roda pelas estradas do Brasil sabe o quanto é fundamental contar com uma ajuda rápida e eficiente em qualquer lugar, em qualquer hora, principalmente se a ajuda for realizada por técnicos especializados e treinados.
Por isso, pensando no bem-estar de seus clientes, a Claumec hoje está em novo endereço e conta com uma nova estrutura, ampla e moderna, e também a maior diversidade de serviços para garantir a satisfação de nossos clientes. Agora em novo endereço, Distrito Industrial, atrás do Girassol. Fone 3252-3464. Claumec, fazendo o melhor serviço de mecânica pesada em Palmeira e região. 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Aliando credibilidade e precisão dos resultados, o Correia e Moraes é o laboratório tradicional de Palmeira e região. A empresa, fundada há 45 anos, conta com ampla e moderna sede, situada no centro de Palmeira. Além de coleta no laboratório, atua em outros locais e também realiza coleta em domicílio, otimizando seu serviço e dando fácil acesso a todos. Formada por profissionais especialistas, graduados em análises clínicas e também acreditada pelo Sistema Nacional de Laboratórios Clínicos da América Latina, a equipe é uma das mais completas e eficientes da região, trabalhando sempre com um foco claro, qualidade e confiança. Laboratório Correia e Moraes, Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 185, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você, comprando frutas e verduras dos produtores da cidade, pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Olá, estou aqui para fazer o convite a você que ainda não veio conhecer a nossa linda agência. Aqui nós temos o atendimento expresso, onde nós temos as meninas que fazem o atendimento rápido. Nós temos o atendimento agro, aqui do lado, atendemos todos os agricultores. Temos o atendimento pessoa física e no piso superior vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais. Guichês do caixa também, que fazemos atendimento à pessoa física aqui. Temos uma sala de reunião para nós reunirmos com os associados, com os empresários também. E aqui nós temos o espaço do atendimento às empresas. Temos um espaço especial para fazermos reuniões e treinamentos. Vem tomar um café conosco e conhecer um pouquinho mais do que o Sicredi tem a oferecer, a nossa lista de produtos e serviços e conhecer um pouquinho mais do que é ser cooperativa. O Palmeira Supermercados tem foco no melhor atendimento para os clientes. Aqui, nossas prioridades são a organização, a limpeza e a facilidade para transitar entre as prateleiras. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se com a variedade e atendimento de qualidade. Rua Conceição, 960, fone 3252-7397, Palmeira Supermercados. Esse trabalho todo que se está tendo da imprensa, falando muito, em específico no nosso país, que nós temos uma noção assim, que não sabemos para que lado vai. A população está perdida, não sabe se fica em casa, em alguns estados existe proibição, outros não, e a própria governabilidade, um pede que fique, outro não. O país tem estabilidade para ter a cura logo ou ainda vai demorar? Então, vamos perguntar assim, como está Paraná? Então, o prefeito de Curitiba disse que não tem quase nenhum caso grave na cidade de Curitiba. Teve alguns doentes, mas pouquíssimas ou quase nenhuma morte. Eu ouvi ele falar isso na semana passada. Rio Grande do Sul, por exemplo, teve 300 casos de doença e parece que teve algumas dezenas de mortes. Eu tive agora acesso a Minas Gerais, ele teve menos de 50 mortes, 47 mortes no estado inteiro de Minas Gerais. Mas em São Paulo teve mais de 1.200 mortes.
Rio de Janeiro teve, acho que 600 mortes de uma população, 1/3 de São Paulo. Ceará teve uma incidência muito grande. E, no entanto, o Espírito Santo, Santa Catarina, teve pouco. Então, nós temos que saber, esse vírus é seletivo para o estado ou ele os números é que são alterados? Ou então, os programas de contenção dela não são adequados em certos estados, mas mais adequados e mais eficientes em outros estados. Vamos pegar Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos começou a fechar fazem menos de 3 semanas, tá certo? 17 estados já abriram, depois de 3 semanas, certo? O estado da Flórida e da Califórnia já abriram as praias. A Austrália começou com a doença 2 semanas antes do Brasil. As praias são abertas na semana passada com o surf. Aqui no Brasil, nós temos no Rio de Janeiro proibindo as pessoas de andar na praia. Aqui em São Paulo, a mesma coisa. Então, eu não acho que nós estamos tendo o vírus não é inteligente o suficiente dizer eu não gosto de paulistas e cariocas, mas eu gosto de mineiro. Ou eu gosto dos Estados Unidos e Austrália, mas eu não gosto da Itália e da Espanha. Isso não é possível. Alguma coisa não está somando. Entende? Agora, como eu disse, todos os estudos mais recentes, depois de 3 meses de estatística no mundo inteiro, feitos por epidemiologistas, mais alto, tudo prêmio Nobel, pessoas que ganharam prêmio, PhDs, professores titulares de Stanford, Harvard, falam assim, gente, o que nós estamos falando? Saiu um papel da Harvard anteontem, mas assim, nós estamos lidando com uma doença, certo? Que pode ser grave em uma pequena parcela da população e que dá nada ou quase nada de problemas para a grande maioria da população. Saiu do Harvard anteontem, certo? O professor titular de epidemiologia lá de Harvard. Então, eu acho, e outra coisa, o Brasil, estava privilegiado agora recentemente com o calor. E nós vemos que os países que têm calor, por exemplo, Indonésia, Índia, África do Sul, Austrália e a maioria dos países da América Latina, tem números muito, muito pequenos comparados com os países da Europa e América do Norte. Por quê? Muito provavelmente porque eles ainda estavam no inverno, né, janeiro, fevereiro e março, agora estão saindo para a primavera, agora está esquentando, e aí então está diminuindo o número de casos lá. Em contrapartida, nós estamos saindo do calor e indo para o inverno. Então, se nós tivermos feito um programa mais adequado, apropriado para lidar com o vírus, o que nós sabemos, qualquer cientista, qualquer virologista diria a mesma coisa, nós não estaremos nesse pandemônio, essa confusão aqui, e nós provavelmente teríamos contido o vírus e as consequências de uma forma muito mais científica, certo? Acho que é isso que está acontecendo. Quanto a tratamento ou coisas de maneira de fazer, enquanto não tiver vacina, Aderbal, nós temos que recorrer e esperar que a maior parte da população adquira imunidade por contaminação. Isso acontece com qualquer doença infecciosa. Não tem outro jeito. Ou toma vacina, que não existe, ou então pega a imunidade. Como eu falei, mais 98% da população vai ter uma doença leve ou nenhuma doença, isso está escrito em qualquer livro de epidemiologia de doenças infecciosas, isso está escrito há mais de 50 anos. Então, o certo é fazer o que chamamos de intervenção vertical, que aliás foi proposto pelos japoneses. O que eles fizeram? Ele foi o 3º país a ser contaminado. A Coreia foi a primeira. Eles identificaram a população de vulneráveis, de alto risco, certo? Pessoas de idade, com aquelas doenças que nós sabemos. Não isolaram, mas monitoraram. No primeiro sinal que essas pessoas estavam com algum problema, imediatamente eles eram levados para tratamento e isolamento. Enquanto isso, o resto da população que era saudável, jovem, etc., essas pessoas continuaram com a vida normal, claro, mantendo aquelas coisas que nós sabemos, distanciamento, usando máscara, tá certo? Lavando as mãos e assim por diante. O que aconteceu? O Japão não tem nem 150 mortos depois de 8 meses, tem o menor número de doentes, tá certo?
E provavelmente muitos deles já estão com anticorpos, tá certo? A Coreia fez a mesma coisa. A Coreia isolou os coreanos que estão voltando da China quando percebeu isso, certo? E só deixou eles saírem depois de uma quarentena de 14 dias de isolamento. Não tinham doença, aí podiam voltar ao convívio dos seus familiares, certo? E permitiu livre comércio, livre indústria, e sempre monitorando a população mais vulnerável. O que aconteceu? A Coreia está trabalhando, continua fabricando carros, continua fabricando televisores, e o pessoal ainda está com dinheiro. Então, o que acontece? Nós fizemos, vamos dizer assim, uma programação totalmente errada para um país do Hemisfério Sul. Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta. Correia e Moraes Clínica Médica. Um novo conceito de saúde e bem-estar para a Palmeira. Fornecemos a melhor estrutura, conforto, tecnologia e consultórios bem equipados. Para bem atender nossos pacientes, contamos com as seguintes especialidades: clínico geral, fisioterapia, neurologia, ginecologia obstetrícia, pediatria, ortopedia, traumatologia, oftalmologia e urologia. Na área de cardiologia, o atendimento é feito pelo Dr. Jorge Luiz Fiani Bacila e a ultrassonografia morfológica feita pela doutora Ieda Caiuti. O diferencial da Correia e Moraes Clínica Médica está nas pessoas, em todos os campos de trabalho, colocando sempre a excelência do atendimento em primeiro lugar. Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 201. Fone 3252-6093, Palmeira, Paraná. Dengue mata. Mude sua atitude. Precisamos eliminar os criadores do mosquito. Não deixe acumular água em pratinhos de vasos de plantas, pneus e garrafas. Feche bem as tampas de lixeiras e evite lixo no quintal. Mantenha fechados os ralos e tampas de vasos sanitários. Sempre lave potes de água e comida de animais. Leve a sério esse problema. Paraná, Governo do Estado. Silos do tamanho da sua safra. A Garmater tem os silos certos para conservar a sua safra, seja ela do tamanho que for. Trabalha com beneficiamento. Tem silos de altíssima qualidade para você, amigo. Venha para a Garmater. PR 151, quilômetro 386. Fones 42 999539444. 42 99800 8668. Fale com o Jean e agende a sua visita. A mais completa rede de farmácia da cidade é a Hiperfarma Palmeira. 3 unidades localizadas no centro de Palmeira. A Hiperfarma tem profissionais qualificados, graduados na área e com anos de experiência no ramo, garantindo assim a qualidade e segurança para seus clientes. Temos toda a linha de medicamentos tradicionais, genéricos e ampla linha de perfumaria nacional e importada. Quer comprar produtos com descontos? Baixe nosso aplicativo no seu Play Store e garanta os melhores valores. A família Tomadom presta a você, cliente e amigo, atendimento humanizado e diferenciado. Venha para a Hiperfarma, porque aqui você é hiper. São 50 anos de dedicação à produção agrícola e um profundo respeito pela biodiversidade e o patrimônio ambiental. Num espaço natural que abriga mais de 500 espécies, o Viveiro Porto Amazonas atua na produção agrícola de qualidade, tendo como propósito tornar viável a obra paisagística de seus clientes. É referência regional pela qualidade de suas plantas, excelente desempenho, diversidade de espécies e respeito à natureza. Viveiro Porto Amazonas, Estrada da Nova Restinga, quilômetro 5. Fone 429-9122-1661. Está em busca de uma casa? Procure a Monjolo Imóveis. Conheça os novos sobrados na Vila Militar. Excelente localização,
você e sua família viverem grandes momentos. Fale com um de nossos consultores, agende uma visita e conheça o loteamento Sebastiana Agnes de Paula, número 2, Vila Militar. Monjolo Imóveis, há 23 anos fazendo parte dos seus sonhos. Rua Coronel Macedo, 146, Centro. Fone 3252 6089, Palmeira, Paraná. Eu sou a Daniela Diadio, gerente do Sicredi aqui da agência de Vitimarsum, e eu estou aqui para convidar você que reside aqui em Vitimarsum e ainda não conhece os nossos serviços. O Sicredi está em Vitimarsum desde 2001. Nós temos todos os produtos e serviços oferecidos pelas demais instituições financeiras, desde um investimento, crédito rural, crédito comercial, seguros, consórcios, previdência, cartões, entre outros. Se você ainda não nos conhece, convido você a conhecer a nossa agência. Venha conversar conosco, nós temos hoje 9 colaboradores para lhe atender. Venha até a agência que nós vamos atendê-lo da melhor forma, identificando as suas necessidades. Monjolo Imóveis, empresa genuinamente palmeirense, há 23 anos fazendo parte dos seus sonhos. Desde o início das suas atividades, tornou-se referência no mercado imobiliário, destacando-se pela ética, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços. Também por sua política comercial e administrativa totalmente diferenciada do mercado imobiliário local, garantindo assim credibilidade e comodidade aos proprietários de imóveis. A Monjolo Imóveis está na Rua Coronel Macedo, 146, Centro. Fone 3252 6089, Palmeira, Paraná. O senhor acredita, então, senhor como médico, que a população jovem, como o senhor falou, e que estão fora da área de risco, podem ir trabalhar, podem ir estudar, e aquelas pessoas como eu, que estou na área de risco, têm que ficar em casa? Eu respondo você com justamente uma conclusão de um trabalho da Universidade de Stanford ontem. Saiu ontem, está quentíssimo. A incidência da doença, hospitalização, não estou nem dizendo grave, hospitalização, de até 18 anos, é 0,001, ou seja, 1 em 10 mil das pessoas até 18 anos que precisam de hospitalização ou alguma atenção especial. Entre 18 e 45 anos, o nível de hospitalização é 0,1, ou seja, 1 em 1000, certo? E entre pessoas acima de 45 anos, é 1,8 que precisam de hospitalização. Então, obviamente, para uma maior parcela da nossa população, nós temos de idosos, menos de 15% da nossa população de idosos, 85% são de jovens. Esses vão estar naquele grupo de 0,001% que vão precisar de atenção especial. O resto, ou vai ficar imune sem problema nenhum, ou então vai pegar uma doença leve, tornando eles imunes. E como você e as pessoas que têm comorbidade, não é que você precisa ficar isolado, você precisa tomar cuidado, tá certo? E aí, no primeiro sinal que você tem gripe, dor de cabeça, dor de garganta, os sinais clássicos do Covid, aí o senhor será imediatamente atendido, tomará os remédios que nós temos agora disponíveis para curar a doença, certo? E será monitorado até o senhor ter condições de sair do hospital, entende? Isso aconteceu no Japão, aconteceu na Coreia. Eles têm menor incidência de mortes porque justamente atenderam a população vulnerável, população de risco, enquanto o resto da população continua trabalhando, ficar com a cabeça no lugar, sem depressão, sem faltar dinheiro no bolso, tá certo? E, principalmente, tomando sol e ar fresco, que são dois elementos muito importantes na prevenção da doença. Outra coisa muito importante, a própria Organização Mundial de Saúde falou na semana passada, e repetido agora no começo dessa semana. Primeiro, a transmissão atualmente é intra-casa, dentro de casa, certo? A principal modo de transmissão é dentro de casa e, principalmente, é mais grave.
enquanto que anteriormente era comunitária. Então, a principal causa. Então, quanto mais nós deixamos a pessoa em casa, maior risco das pessoas pegarem a infecção. E pior ainda, fica mais doente, porque essa pessoa não sai, tem medo para o hospital, porque ele pode ser diagnosticado, aí procura socorro médico muito, muito tardiamente, e aí, às vezes, ele sai do ponto em que ele pode ser ainda socorrido com alguma vantagem, algum sucesso. Enquanto que, e a segunda coisa que também a Organização Mundial falou assim, para os países pobres, e aí citou, da América Latina, da Ásia e da África, o fechamento, o isolamento não pode ser aplicado, assim como é aplicado nos países mais ricos. Por quê? Porque essa parcela da população está preocupado no seu ganha-pão do dia a dia, seu dinheiro, para poder suprir as necessidades da sua família no dia seguinte. Então, as pessoas que trabalham hoje para ter dinheiro para comer amanhã. E principalmente para as crianças, isso está escrito da quinta-feira passada, e principalmente para as crianças, que além de ter falta de educação, ficam em casa sujeito à violência, a abusos, e está faltando a principal refeição do dia, que é a merenda escolar. Essa população, tudo isso que nós estamos falando, está escrito na Organização Mundial de Saúde no ano passado. Algum governador aplicou isso? Enquanto falava que era perigoso, olha, estou fazendo o que a Organização Mundial de Saúde disse. Agora que a Organização Mundial de Saúde saiu com esses outros dois propostas, os governadores não falam mais nada. Só deixa tudo fechado dentro de casa. Então nós estamos aí com uma questão mais política no momento do que mais uma questão viral, vamos dizer assim, aplicada à sociedade. Exatamente isso. Nós não estamos lidando mais com vírus, mas lidando com a cabeça das pessoas que estão usando isso como uma plataforma de poder, talvez, tá certo? E principalmente, com isso, prejudicando a vida de muita gente. Eu fico muito, assim, assustado com algumas pessoas que falam assim, nós estamos salvando vidas. Eu acho que não estão salvando vidas, eles estão destroçando vidas. A vacina que levou menos tempo para desenvolver até hoje foi o vírus da cachumba. A vacina da cachumba levou 4 anos. O vírus do sarampo, a vacina do sarampo levou quase 45 anos. O da poliomielite, a primeira, levou 9 anos. Depois, mas ao mesmo tempo, depois saiu a vacina do oral, que levou mais uns 5, 6 anos. Então, o tempo médio para desenvolver uma vacina é de 12 até 19 anos, a vida média. Nós temos 7 vacinas que aplicamos corriqueiramente. Tem 9 vacinas, só de vacina Covid tem 9 tipos. Entenderam? Então, nesse momento, você tem que ter cautela. Gente, vocês não podem tomar essa vacina, não podem qualquer delas, não estou falando nem a chinesa, nem a Oxford, nada. Sim, antes temos absoluta certeza. Mas as pessoas estão dizendo, não, a vacina vai ser salvação de tudo. Sabe por que estão desesperados? Porque, em primeiro lugar, por que os governadores estão querendo impor isso? Porque eles erraram tão grosseiramente impondo a quarentena, aquele isolamento, e sofreram, o povo sofreu, que agora tem que achar uma saída para consertar aquele erro. Então, olha, a salvação é a vacina. Salvação não é a vacina. A vacina faz parte do problema. A vacina não é salvação, faz parte do problema. E se não for bem administrado, vai ser um problema, dor de cabeça maior ainda. Tá certo? Outra coisa, essa vacina foi dada, tem quantas doses? 1, 2, 3 doses? A experiência mostra que uma dose só sensibiliza, quer dizer, aumenta o anticorpos. Depois vai cair. Então você tem logo em seguida tomar uma segunda dose para manter esse nível alto. Então sobe, cai a primeira. Antes que caia, você tem a segunda para dar o efeito booster, de reforço. Esse também vai cair. Então você vai ter que ter uma terceira dose. Lembrem disso. Certo? A Salk, 2, 4, 6 meses. A Sabin, 2, 4, 6 meses. E tem um reforço 1 ano depois. Tá certo? Todas essas assim. A tétano, a sarampo também é uma dose, tem que ter uma segunda dose algum tempo depois para dar um efeito reforço e principalmente uma terceira dose. Principalmente com as vacinas de vírus inativado. Esse precisa tomar com um intervalo muito restrito. A chinesa tem 9 mil voluntários no Brasil, vão aumentar para 13, tá certo? Toma a primeira dose. Tem que tomar a segunda dose depois de, no máximo, 2 meses.
máximo 2 meses. Foi começado em junho, 2 meses depois é agosto. Você sabe que mais de 1/3 das pessoas que foram voluntários não tomaram a segunda dose? Ainda, se não tomar logo, não adianta nada, porque o nível da primeira dose vai cair, não vai ter o reforço da segunda para manter os níveis mais altos, tá certo? E se não tiver uma terceira dose, vai cair também. Mas eles não te aplicaram a terceira dose. Não aplicaram a terceira dose dessa vacina e ainda estão mandando as pessoas obrigatórias tomar vacina. A China está fazendo isso. Está tendo as primeiras, segunda, então concentrando as pessoas a tomar a terceira dose. Mas a China tem 100 mil, os voluntários são 100 mil voluntários. Ou, não é nem voluntários, são pessoas que o governo obriga eles a tomar, está claro? Aqui não. Aqui nós vamos ser voluntários. Então, gente, está tudo errado. Você não pode obrigar uma vacina a tomar vacina que não tem ainda, completou todas as etapas, como ele dura. Ele tem que ter eficácia, tem que ter segurança, que não vai ser pior, e tem que ter duração de efeito. E segurança, tudo bem. Vamos à segurança? Bom, até água destilada é seguro, então ter segurança é obrigatório. Mas os resultados da China com essa vacina, com mais de 100 mil aplicações, relataram uma incidência de efeitos adversos em 5,37%. Isso é inadmissível. A vacina não pode ter efeito mais do que 0,5%, ou seja, 1/10 do que os chineses estão falando. Enquanto não tiver menos que isso, você não é considerado seguro. E não é considerado eficaz enquanto não tiver anticorpos. Está claro? Então, gente, ninguém é contra a vacina, mas estão apressando. E tem pessoas vendendo a vacina como se fosse caixeiro viajante, certo? Fazendo périplos nos lugares, dizendo que eu quero minha vacina. Gente, é ver como vendedor de carros. A minha vacina, meu carro é melhor que o outro, a minha vacina é mais segura, sem comprovação, porque ainda não saíram resultados de segurança das outras vacinas. Então, como você pode dizer que é sua vacina? Eu lamento que o presidente da Butantan está falando assim, a vacina chinesa é mais segura. É mesmo. Comparado com quem? Os outros não falaram nada ainda. Então, ele é mais seguro de quê? Comparado com o quê? Certo? Não caiam nessa história. Vocês estão injetando... E tem mais um problema. Não fizeram em velhos, em pessoas com comorbidades, que são as mais perigosas, que é a fase 4, quando vem... Olha que essa figura, as pessoas idosas, com problemas, etc., e criancinhas. Não fizeram nenhuma em crianças, com menos de 18 anos ainda. E mais, não aplicaram pessoas que já tinham a doença. Lembra? Esses têm anticorpos. Então, você vai injetar mais material de anticorpos, vai ter uma reação o quê? Inesperado, porque pode aumentar tanto que aí vai atacar contra a própria pessoa, que aconteceu com o dengue. Pense bem, alguém está usando a vacina como política e tem o nosso presidente dizendo, calma, não tenho segurança ainda. Quem está certo? Pense bem. Olá, eu sou a Dalvana, de Vitimarsum do Sicredi. Estou aqui para apresentar para vocês uma novidade. Então a gente agora está fazendo financiamento de veículos 0 km com taxa de 6% ao ano mais CDI. Esses veículos podem ser adquiridos, direto na concessionária, vocês negociam direto com a loja e a gente faz o financiamento pela agência. O prazo de pagamento até 5 anos, sendo as parcelas semestrais ou anuais. Conte com a gente e venha fazer uma cotação. 42-98801-4756.
Olá, sou Fernanda Marques Martins, sou gerente de negócios pessoa física na Sicredi de Vitimarsum. Possuo 15 anos de experiência no mercado financeiro, tenho certificações para investimentos. Quero convidar você a conhecer os produtos e serviços da Sicredi. Meu telefone é 42 991 13 7702. Cuidar daqueles que cuidam das nossas empresas. Essa é a missão do Correia e Morais Medicina do Trabalho. Um espaço com excelente infraestrutura, profissionais experientes, atendimento humanizado e comodidade para as empresas. Uma clínica completa, preparada para aplicar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, exames de saúde ocupacional, admissionais e demissionais, todos os dias da semana, das 7 às 17 horas. Tudo o que sua empresa precisa está no Correia e Morais Medicina do Trabalho. Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 136, Centro. Fone 3252-2691. Palmeira, Paraná. Você se imagina trabalhando em qual área? Gestão, educação, bem-estar, engenharia, tecnologia, design, responsabilidade social, alimentos e bebidas? Na EAD Unicesumar você tem mais de 50 cursos em 8 áreas diferentes do conhecimento. É a graduação que você sonha com a qualidade que o mercado procura. Venha para a melhor educação à distância do Brasil segundo o MEC. Acesse unicesumar.edu.br/EAD e inscreva-se. Unicesumar Palmeira, Rua 7 de Setembro, número 204, próximo ao módulo da Polícia Militar. WhatsApp 42998084551. Materialize seus sonhos. Na hora de colocar a mão na massa, passe primeiro no WJB Pré-Moldados. Barracão e casas pré-moldadas, linha completa de pisos, azulejos, porcelanatos, material hidráulico e elétrico, linha de ferramentaria, areia, cimento e coberturas. Da fundação até a caixa d'água, tudo em materiais de construção você encontra na WJB, que também é representante oficial da Trinity Máquinas e Implementos Agrícolas, que oferece uma linha completa fumageira. Nós oferecemos a você, cliente, pagamento facilitado e condições especiais. Venha nos fazer uma visita. WJB, Rua 15 de Novembro, 426. Telefones 42 3252 3239, 42 99157 6617.